para eu gravar, eu preciso do consentimento de vocês, né? Nesse sentido, eu acho que todo mundo aceita, né, a gravação, porque depois fica mais fácil a gente poder, vocês poderem assistir, beleza? Então vamos lá. É, a disciplina de vocês, ela trabalha essa dimensão do Estado, da perspectiva do que vem a ser direito público e direito privado. Antes da gente fazer essa distinção do que é direito público e do que é direito privado, e como esses campos de conhecimento, eles entrelaçam na formação do administrador ou entrelaçam na sociedade enquanto organização, antes de chegar nesse campo, eu queria fazer uma distinção da gênese do Estado. Quando eu falo gênese, eu estou privilegiando o surgimento de um determinado aspecto do Estado. E eu não estou desconhecendo outras formas de organização que se assemelham ao Estado. Eu estou pensando na história da organização da cultura ocidental moderna. Então, a gente está pautando deste lugar. Tem outros exemplos, você vai pegar a antropologia como ponto de partida, você tem N exemplos de sociedades sem o Estado, sociedades que não precisam do Estado, não se constituem a partir do Estado. Tem um autor na antropologia jurídica, que vem da antropologia jurídica, muito interessante, chamado Pierre Castres, e ele escreve um texto de antropologia jurídica muito interessante, que chama-se A Sociedade contra o Estado. Aí ele vai dizer que as sociedades primitivas, em estado de natureza, elas simbolicamente, né, do ponto de vista simbólico, elas preveem que o Estado ele vai, de alguma forma, usar a violência como um campo legítimo para poder fazer valer os seus direitos. Então, nesse sentido, ele vai entender um ordenamento jurídico antropológico e vai dizer o seguinte, que determinados povos evitam o surgimento do Estado porque sabe que o Estado é um mal. Ele usa do seu poder para legitimar a violência. Nesse sentido, o Estado ele não está posto em sociedades chamadas sociedades frias ou sociedades não acumulativas. O Estado ele é evitado simbolicamente porque as relações são produzidas de uma outra perspectiva. A cultura ocidental, ela vai, de alguma forma, na medida que ela vai se complexificando, ela vai se reunindo num conjunto de elaborações e de elementos que fazem ou que permitem o surgimento de uma instituição que mais para frente vai se chamar Estado absolutista ou Estado monárquico e tal. Quem assistiu a série Game of Thrones vai saber do que eu estou falando, né? Porque o Estado não, os reis, as coroas e tal, elas se movimentavam em torno das conquistas, e as conquistas eram através da força, etc. E as relações, elas não eram mediadas pela racionalidade, elas eram mediadas pelas lógicas da natureza. O que é lógica da natureza? Pelas leis da natureza. Se você pegar, por exemplo, em outros contextos, você tinha sociedades a partir da lei de Talião. Alguém já ouviu falar em lei de Talião? A lei de Talião era muito utilizada em sociedades do Oriente Médio, que era a lei do olho por olho, do dente por dente. Essa lei do olho por olho, do dente por dente, quem determinava a utilização dela era quem detinha o sistema estatal na mão.
normalmente um monarca, né? E não era um Estado absolutista, mas era um Estado pautado nas regras da natureza. Nesse sentido, na medida que essas organizações vão se complexificando, o Estado também vai avançando, né? E na medida que ele vai avançando, monarquias mais ditatoriais e monarquias mais formadas por déspotas, eles usam a força para legitimar suas vontades, quer seja para regular as relações, quer seja para estabelecer o que é direito, o que não é direito, quem pode exercer determinados direitos, quem não pode exercer determinadas formas de direito. Quem é que tem acesso à ordem política, quem é que tem acesso à ordem econômica. Então, você tem uma estrutura que não é baseada na racionalidade, era baseada nessa estrutura que eles vão chamar, o direito vai chamar isso de justnaturalismo, que é o chamado direito natural, que é o direito baseado na natureza. Nesse sentido, você não tem ainda essa estrutura jurídico-social que a gente tem hoje, mas você já começa a ter ali cânones, ou você começa a ter exemplos de possibilidades de determinadas formas de direito que vai fundamentar, que vai justificar mais para frente o chamado direito racional, o Estado racional. E nesse momento você tem a influência do direito canônico, né, da igreja, muito forte. A igreja está ali presente. E você também tem a figura dos monarcas dentro da cultura ocidental. E aí você estabelece o que eles chamam de Estado absolutista. Está presente o Estado absolutista. Em algum momento, há um exercício de crítica desse Estado absolutista por conta da característica que o Estado se estabelecia, né? A questão dos tributos, do quinto constitucional, de uma série de elementos que a coroa, que a monarquia impunha à sociedade, como fisco, formas de pagamento de tributo, quem vai, na hora de crimes ou de ações que são passíveis de um sistema judiciário, você tem aí a figura de um Estado monárquico absolutista que vai resolver essas pendências. E é ele, o rei, através de um sistema quase que natural, baseado nas regras da natureza, nas respostas que a natureza permitia, ele vai e, de alguma forma, utiliza essas ferramentas organizativas para poder decidir quem vai fazer o quê, quem vai sofrer, etc, etc. Nesse sentido, ainda não está dado o direito normativo, racional, assim como também não está dado às organizações, do ponto de vista das organizações do trabalho. Pós-Revolução Francesa e Revolução Industrial, pós-Revolução Americana, é que esse estado racional ele começa a aparecer, ele começa a surgir. E, ao mesmo tempo, quando ele começa a surgir, é ele que vai estabelecer, é esse estado racional, é ele que vai estabelecer um campo normativo, organizativo das relações sociais. Então, o direito, ele surge exatamente pós os efeitos transformadores vindo das revoluções ocidentais e das revoluções da América do Norte, que vai trazer um campo de direitos civis ou que vai trazer um campo de princípios que vai fundamentar esse Estado. Eis, então, que surgiu o Estado moderno. E aí começa a nossa primeira pergunta para pensar as organizações, que é a seguinte: o que é organização? Né? O que é organização? E por que o direito faz parte dessa organização? Organização, a gente costuma pensar que é só a relação capital e trabalho. Não, organização é a sociedade, é tudo. E o direito, ele é uma instituição
que vai além da estrutura judiciária. Porque quando a gente pensa em direito, a gente sempre pensa no juiz julgando, no advogado entrando com a petição e no promotor, ou na polícia fazendo a judiciária, fazendo suas ações, etc. O direito, ele ultrapassa isso. O direito é muito mais que isso. O direito é um campo de regulamentos e regulamentações baseados na forma de organização das relações sociais. Então, é o direito que estabelece uma ordem política, uma ordem econômica, é ele que regula uma ordem política, uma ordem econômica, uma ordem empresarial, uma ordem trabalhista, a relação entre as pessoas, família, quem comete crime, quem não comete crime. E nesse sentido, o Estado ele tem uma estrutura de direito que organiza as relações sociais, que ela está em 3 pontos. Ela tem 3 pontos, que é o que o André Franco Montoro escreveu no livro clássico dele sobre Estado, é o que o Said Farah Maluf escreveu no livro dele sobre Introdução ao Estudo do Direito, que ele vai dizer o seguinte, que o Estado é uma relação tripartite. O que é o tardo tripartite? Ela é formada por 3 entidades independentes entre si e que elas formatam, elas exprimem o desejo, as convenções e os acordos que os indivíduos em sociedade estabelecem. Então, o direito nada mais é do que a vontade, os acordos que nós fazemos ao longo da dinâmica das relações sociais. Então, nesse sentido, o Estado, eu vou repetir isso mais para frente, em algum contexto, essa relação tripartite do Estado é o poder executivo, que executa as convenções que nós realizamos, o legislador, dentro de um sistema político que nos representa, né, ele ele expressa textualmente, nos diferentes ramos do direito, ele expressa os nossos desejos de organização social, aquilo que a gente convenciona, e o judiciário aplica, faz cumprir aquilo que nós estabelecemos. Então, nesse sentido, o direito nada mais é do que a composição de um conjunto de fatores que envolve Estado, judiciário, formatação de regras jurídicas, de leis, etc, etc, etc. Nesse sentido, o Estado moderno ele tem uma intencionalidade. Qual que é a intencionalidade do Estado moderno? O Estado moderno ele faz o rompimento com o Estado medieval. Ele faz o rompimento com a monarquia, ele faz o rompimento com a sociedade da natureza, ele faz o rompimento com a sociedade do encantamento. E substitui toda a organização social de estado de natureza para um estado racional. E é por isso que surge, levando em consideração os princípios que a Revolução Civil Americana e as revoluções francesas trouxeram, ele traz todo um conjunto de regramento racional que a gente vai chamar de igualdade, liberdade e fraternidade. Toda instituição racional passa a ter essas relações. Aí o trabalho passa a ser central, a gente aprende o trabalho como forma de organização, surge aí na sociedade industrial 2 polos divergentes de condução da sociedade do ponto de vista da ordem econômica, que é o mercado e, por outro lado, um Estado central, mas a sociedade industrial ela se fortalece em cima do trabalho, e essas questões vão sendo puladas, vão sendo constituídas, convencionadas, acordadas na medida que esse jogo vai sendo jogado. E dentro desse contexto,
a sociedade moderna ela traz um conjunto de racionalidades que a ordem social passa a incorporar. Não tem, é o fim da situação das pessoas na condição de escravo, ou de escravizadas, melhor dizendo. A questão da mulher, ela atinge a igualdade perante o homem, pelo menos do ponto de vista legal. Você tem uma série de princípios que começam a ser organizados dentro dessa racionalidade. Então, eu estou falando do direito em movimento, né? Do direito vivo, da sociedade viva. E eu estou falando de princípios que organizam a sociedade. Uma coisa são princípios. O que são princípios? Princípios são elementos idealizados que organizam a vida em sociedade. E uma coisa é o elemento que é organizador, outra coisa é a prática, porque a prática ela não está no campo dos princípios, a prática está no campo das convenções. E nesse sentido, o Estado avança, o direito também avança, e você tem a Primeira Guerra Mundial, depois você tem a Segunda Guerra Mundial, na volta em 29 também você tem a crise americana, né? E a crise americana, a Primeira Guerra, a Revolução Russa e a Segunda Guerra criam um novo status racional para as organizações, um novo status, que aí surge a figura dos direitos humanos. Né? E que fique bem claro, porque falar de direitos humanos, as pessoas erram muito, as pessoas têm uma visão de direitos humanos que é muito complicada, complicadíssima mesmo, né? O que é visão de direitos humanos complicada? As pessoas acham que direitos humanos é para pobre, é para preso. Isso é um erro, do ponto de vista jurídico, é um erro é, significativo, diria eu, grotesco. No sentido, em que sentido que é essa questão? Os direitos humanos é tudo. Pós-Segunda Guerra Mundial, você criou um conjunto de instituições para valorizar os fundamentos e os princípios que sustentam o Estado racional. Então, direitos humanos é tudo, é a dignidade humana, o acesso à saúde, é a valorização do meio ambiente, é a gente poder ter escola de qualidade, é a gente poder comer 3 refeições por dia. Então, direitos humanos, ele é a dignidade da pessoa, de uma certa forma, né? Que essa visão, ela ultrapassa a visão que está no campo das convenções, né? É um princípio. Chegar a uma sociedade, uma qualidade de vida, uma dignidade humana é o objetivo do Estado, de alguma forma, né? Então, você tem a gênese do Estado, as sociedades contra o Estado, você tem os Estados monárquicos, né, que é os Estados absolutistas, e aí você tem um rompimento com esse Estado absolutista, o surgimento do Estado moderno, com os princípios que organizam o Estado, a racionalidade, você desloca das respostas das relações organizativas de Deus, da natureza, para a racionalidade, para a regra jurídica, para o contrato social, para a possibilidade do indivíduo vender e comprar sua força de trabalho, e em cima de regras racionais. E todo o sistema jurídico está pautado nessa perspectiva. Você tem aí, nos textos que eu deixei para vocês lerem, se vocês forem lá ler, vocês vão perceber que o surgimento do Estado racional, ele acontece no século XVI, XV, XVII e tal, que começa a ter as condições filosóficas, o questionamento da ordem medieval. E aí aparece um conjunto de filósofos, Rousseau, Hobbes, Locke, o Rousseau tinha uma visão mais coletiva do direito e dizia que o homem era dócil, era meigo, e por ele ser dócil, ser meigo, precisava do Estado estabelecer um contrato social para poder organizar a vida desse homem em sociedade. Por outro lado,
você tinha uma perspectiva mais individualizadora de que o Estado, que o homem ele era perverso, né? O Hobbes vai dizer que o homem era o lobo do homem, que o homem comia o homem e que precisava do Estado para evitar essa barbárie, essa postura do homem. Então precisava do Estado legítimo, com poder racional, para dizer o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer dentro dessa grande organização chamada sociedade. E você tinha Luke, que também tinha uma visão contratualista, que individualizava essas relações para que o Estado pudesse ter um maior controle sobre o indivíduo e sobre a própria sociedade, de uma certa forma. E é em cima desta lógica de privilegiando essa lógica contratualista, tem vários contratualistas, eu citei só três, mas tem outros, que eles vão dizer o seguinte: a importância de um sistema de ordem social para poder fazer com que as instituições que comecem, as organizações que comecem a aparecer na modernidade, elas possam ter um conjunto de regramentos racionais para as pessoas viverem em sociedade, viverem bem em sociedade. E nesse contexto do contrato social, começa a surgir aí um conjunto de, de campos de conhecimento que a gente vai chamar de direito. Então, você tem aí o chamado direito de ordem pública, o direito que tem a intenção de proteger coisas de ordem pública, e o direito da perspectiva de proteger as coisas privadas, porque a sociedade moderna ela se constitui na interface de sujeitos livres. Mas esses sujeitos livres, ora fazem contratos privados, ora fazem contratos públicos. Ora fazem contrato de natureza privada de interesse público, ora fazem contratos de interesse público. E aí o Estado vai estabelecer um conjunto de conhecimentos para poder dizer o que é de interesse público e o que é de interesse privado. E somado a isso, na medida que a sociedade vai se complexificando, que as organizações que a gente está chamando de sociedade vão se complexificando, vão surgindo também, na medida que as convenções vão se travando, os problemas vão acontecendo, vão surgindo também o que eles vão chamar de direitos especiais. Direitos difuso é muito recente que eles usam, recente que eu falo 30 anos para cá. Mas os chamados direitos especiais que o Estado tem que tutelar, tem que ter preocupação, que é de interesse público. Vou citar aqui alguns exemplos para vocês entenderem, né? A relação comercial, o direito comercial entre empresas, comprar e vender entre empresas, é de interesse privado, não é de interesse público. Então, você tem uma vara, você tem um campo institucional de pedir proteção que é na esfera civil. É totalmente de interesse da pessoa, da esfera civil. Então, você tem aí a ideia de pessoa física e pessoas jurídicas contratando, e esses contratos geram somente responsabilidade no âmbito civil. Civil. Mas essas responsabilidades no âmbito civil, quando elas ferem algum sistema jurídico de interesse do Estado, ela deixa de ser civil e passa a ser ganhando esferas públicas, como, por exemplo, no campo tributário, como, por exemplo, no campo criminal, como, por exemplo, alguns direitos especiais que o Estado protege no campo do trabalho, no campo do previdenciário, etc, etc. Portanto, e tem alguns interesses que são públicos, mas que o Estado abre mão porque é de pequeno
de pequena de pequeno interesse. Eu não sei se tem, a palavra é interesse, mas eu não sei se qualquer direito, qualquer problema jurídico, ele não é pequeno, ele é um problema jurídico, mas a lei vai classificar como pequeno. Aí ele vai abrindo uma série de campos excepcionais para tratar das especialidades, como, por exemplo, o direito do trabalho. O direito do trabalho, ele é uma relação tecnicamente privada, mas o Estado trabalha como um direito especial porque ele está preocupado com o ordenamento da ordem jurídica. O direito, as pessoas às vezes falam, direito do trabalho, direito previdenciário, isso é para ferrar as empresas. Não. O direito do trabalho, os direitos especiais, todos eles são para manter a ordem social e o próprio sistema vivo, em movimento. É claro que as disputas, na medida que essas disputas vão sendo travadas, essa dinâmica do direito vai mudando. Mas essas mudanças da dinâmica do direito não, não garante a ordem social, né? A ordem social, ela, visto, por exemplo, a questão da saúde, da pandemia hoje que a gente está vivendo, né? A pandemia, ela interfere tanto na ordem social, mas tanto que o Estado ele é obrigado a intervir. Ele não pode deixar o bel prazer, porque você tem, por exemplo, a questão de distribuição de renda no momento de desemprego, você tem a preocupação com a saúde pública, quando você não tem hospitais suficientes para garantir a saúde do povo. Esse é o papel do Estado, e o direito é que vai fazer isso funcionar. O direito, o legislativo, o executivo, o legislativo que vão criar regras, etc, etc, e se essas regras não forem cumpridas, é no sistema judiciário que essas dimensões vão ser dirimidas, né? Dentro desses princípios. Portanto, o direito tem um papel fundamental no contexto contemporâneo e principalmente no contexto das organizações. Quer sejam as organizações mínimas, como, por exemplo, a família é um problema civil. A família está no campo do direito civil, mas ele é um campo especial que o Estado protege. O Estado ele é protetor. Em que situação? Em alguns casos o Estado não intervém e em outros casos o Estado intervém. Quando é que o Estado intervém? Quando tem menores, quando tem pessoas com problemas, pessoas com deficiência, você tem situações em que o Estado atua, né? O Estado regula. A ordem jurídica regula através do contrato social. E tem uma coisa que é pergunta de prova, pode ser objeto de prova nesse universo público e privado, que é o primeiro passo que a gente está pensando aqui, que é pensar o papel do Estado. Se o contrato social ele é um instrumento que nos organiza, nós contratamos, a gente contrata a todo momento, todo instante. Ir na padaria comprar um pão é um contrato. Então a gente contrata. E nesse sentido, você tem dois campos. A sociedade moderna é toda ela centrada e constituída de princípios. Então, pensar o direito, não o direito poder judiciário, que você vai peticionar através do advogado, bater lá no juiz e pedir seus direitos. Não. Eu estou falando do direito enquanto instituição, pilar da modernidade, que organiza a ordem social. Então, nesse sentido, todo direito moderno, todo direito que constitui um Estado moderno, ele é baseado em princípios. O que são princípios? Princípios são ideias, fundamentos que organizam a vida em sociedade, que norteia a organização do Estado, que norteia a, a vida do indivíduo em sociedade, né? Aí, nesse contexto, o princípio ele é
político. O princípio é um instrumento político, mas ele não é político partidário ou político relações de poder do ponto de vista da disputa dos usos da ideologia, por exemplo, né? É claro que tem uma ideologia ali, mas não é essa disputa política, esquerda, direita, centro, não é isso. É, o princípio, ele é norteador, é uma carta política idealizadora de um modelo ideal de sociedade partindo da ideia de ordem. E o que é, então, as regras, o direito vivo, a regra expressa, a lei escrita em códigos, Código Penal, Código Civil, Constituição. O que é isso? Isso é o direito, a moral, né? É o direito vivo. São as convenções sociais, são as disputas dentro desse quadro societário que vão estabelecendo qual é a regra? É a dinâmica da sociedade que faz. É a dinâmica da sociedade que estabelece o que é no preto e no branco que a gente vai trilhar, que caminho que a gente vai trilhar. Necessariamente, o que está escrito nesses princípios, nesta carta política, nesse contrato político, que a gente pode chamar de Constituição brasileira, é um fundamento, mas ele se efetiva nas convenções. Ele se efetiva quando o direito se movimenta, quando essa estrutura jurídica se movimenta e estratifica o desejo da sociedade. Portanto, os princípios, eles só se traduzem em regras, em aceitabilidade, com as convenções sociais. E a sociedade é dinâmica, ela não é estática. Se a sociedade é dinâmica, ela não é estática, o direito muda de acordo com as transformações da sociedade. Vou dar exemplos para vocês aqui, para vocês entenderem. Há 30 anos atrás, o direito brasileiro não permitia casamento homoafetivo. Há 30 anos atrás isso não acontecia. Há 30 anos atrás, bigamia era tido como crime. Há 30 anos atrás, mais um pouco, filho fora do casamento era tido como bastardo. Hoje, não mais. Há 30 anos atrás não tinha Código de Defesa do Consumidor. E as empresas não davam nem bola para essa coisa de consumidor. Há 30 anos atrás não tinha a ideia de selo verde. Há 30 anos atrás não se falava em responsabilidade social da empresa. Há 30 anos atrás não se falava em muitas coisas. Não se falava em muitas coisas. E nesse sentido, esta questão, eu acho que ela é fundamental para a gente entender a racionalidade, o Estado moderno, racional, e as transformações que nós estamos vivendo no Estado atual. Que o Estado, pós-Segunda Guerra, ele trabalhou em cima dos direitos humanos, que ainda a gente continua nessa disputa ainda para saber o que é humano, o que não é humano, o que é direito, o que não é direito, mas, acima de tudo, o Estado contemporâneo é muito influenciado pelas questões da administração, é a administração que dá esse pontapé na transformação do Estado contemporâneo, né? Essa transição. Em 1970, mais ou menos, dois americanos começaram a pensar o processo produtivo. O capitalismo estava em processo de enfraquecimento, né? E aí os administradores começaram a pensar a forma de produção. E eles criaram a técnica do just in time, né? Que é a entrega, a produção casada com a venda, né? E nesse sentido, eles mudaram toda a lógica organizativa.
E essa lógica organizativa também ela ultrapassa os muros das organizações e interfere na constituição de um sistema de regramento, na ordem social. Você tem aí, mais para frente, o método Kanban, o fim do toyotismo, você tem os o estilo Toyota de produção, e aí você tem uma série de elementos que vai influenciar muito rapidamente na ordem econômica, no direito econômico, vai influenciar no direito do trabalho, vai influenciar no direito previdenciário, vai influenciar no direito público, vai influenciar no direito privado, o que as pessoas vão chamar aí de pós-modernidade, pós-contrato, descontrato, uma série de nomenclaturas que eles vão usar, mas acima de tudo, nesse contexto, você pensa os efeitos de uma sociedade mais flexível, ou pensando no Bauman, numa modernidade mais líquida, numa sociedade mais líquida, ou pensando no Ricardo Antunes, nessa coisa da flexibilização, da metamorfose do mundo do trabalho, que vai interferir basicamente em todos os pontos das relações sociais, vai interferir em todas as formas contratuais que a gente vive. Isso impacta diretamente a administração. A administração do ponto de vista da relação capital-trabalho, do ponto de vista de quem vende força de trabalho e de quem compra. Vai mudar toda a estrutura organizativa. E isso vai impactar a nossa vida, a nossa formação e a nossa visão do mundo jurídico. O mundo jurídico ganha outras perspectivas, né? E aí nós temos uma primeira pergunta, que é uma primeira pergunta de prova, que eu vou formular aqui. Quem puder responder, ou quem quiser habilitar em responder, que pode me habilitar. A pergunta é o seguinte: como você, de que modo, de qual modo você, aluno, né? Você percebe a distinção entre princípios e convenções. Convenções sociais, né? Sociais no âmbito das organizações. Entendendo a organização, princípios. Coloquei o I no lugar errado. Entendendo a organização como a sociedade, mas também entendendo a organização como relação de trabalho. Então, aí, eis a pergunta de prova. Tá aí, lancei. Como é que vocês veem isso? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? A distinção entre princípios que organizam a ordem social e as convenções, que são as disputas de poder e tal, porque essa distinção é fundamental. Nós somos seres políticos. Nós somos seres políticos. A Constituição brasileira é uma instituição, é um instituinte político, é um poder instituinte político. E o direito vivo, as normativas do direito vivo, feita pelo legislador, etc., executada pelo executivo e aplicada na jurisprudência pela justiça, elas são as convenções que a gente estabelece. E ela tem uma dinâmica. E essa dinâmica ela é transformadora. Essa dinâmica, o direito não é o direito nesse sentido, ele não é estático, ele está em constante modificação. Aí eu pergunto para vocês, para me responder, quem quiser ou quem se habilitar aí, de que modo, pergunta de prova, de que modo você percebe a distinção entre princípios e convenções sociais no âmbito das organizações? Vocês conseguem perceber essa distinção, essa diferença? Professor,
Pode falar. Pode ter alguma coisa a ver com, por exemplo, as normas internas de uma organização ou não? Né, também, pode sim, né? Nessa linha que você está, a gente consegue pensar só a organização, né? Estou querendo ampliar o olhar, mas, Ana Carolina, por exemplo, você pega uma empresa, você vai organizar, você vai ser gestora de uma empresa. E o direito constitucional diz assim, olha, a Constituição diz assim, o preâmbulo da Constituição que vocês vão ler, esses vocês vão ler também. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Aí eu me pergunto, você é gestora, vamos pensar junto. Você é gestora. Aí você não gosta de um funcionário do seu trabalho, ela é eficiente, ela é média, igual todo mundo. E aí você não gosta, né, dela porque você não gosta, você é racista. Você não gosta de negros ou de negras. E aí o que você faz? Você manda ela embora por justa causa, ou você mandar embora normal, paga todos os direitos dela, mas na hora de mandar embora, você vira para ela e fala assim: olha, estou te mandando embora porque o seu perfil, ou o seu perfil não é o perfil da empresa. Nesse sentido, as convenções sociais, elas trabalharam no campo das respostas que a cultura social estabelece, que é a questão do racismo, a questão da homofobia, de todas as questões que estão sendo postas hoje, né? Mas os princípios continuam ali. Os princípios são todo mundo é igual perante a lei, pereré, 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 pereré. Então, uma coisa são os princípios, a outra coisa é o movimento das relações sociais. E aí eu não respondi o que você respondeu, porque eu dei um exemplo que talvez não mexa na estrutura do direito, do ponto de vista expresso, mas é que ela está subjacente na ordem jurídica e no modo de cultural dos nossos comportamentos sociais. E aí é o seguinte, o que eu estou falando é na mudança da estrutura jurídica. O princípio, ele é norteador, ele é uma carta política, ele é uma ideia. As convenções, ela é o resultado da dinâmica da sociedade. Por exemplo, você tem a flexibilização do mundo do trabalho, né? Na flexibilização do mundo do trabalho, é uma convenção do mundo econômico, do mundo social, resultante da contemporaneidade. E aí, como é que ela se expressa no mundo do trabalho? Sem ferir os princípios que estão balizados, né? Não sei se eu fui claro, porque eu dei uma Acho grande... que foi. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar mais ou menos o que você falou. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da contratação de novos, por exemplo, a Ambev agora ela está trazendo um programa de estágio exclusivamente para pessoas negras e de baixa renda. Então, ela reclamaram muito no programa de estágio dela do ano passado, que haviam poucas pessoas negras que haviam passado pelo programa de estágio, então ela resolveu fazer um programa de estágio focado nesse tipo de pessoa. Então, isso seria uma convenção que foi colocada depois de uma ideia, assim? Então, você está corretíssima, mas são duas questões aqui que eu acho que é importante a gente pensar. A primeira é o mundo do direito em movimento. Quando eu estou falando
contrato social, do ponto de vista de convenção, eu estou falando daquilo que o legislador escreve como lei, sabe? Então, o legislador fala lá, todos são iguais perante a lei. Aí pega a Constituição é o princípio, né? Aí pega o direito do trabalho, aí escreve lá na CLT, né? Na hora da contratação de pessoas, a empresa não pode fazer distinção de cor, de raça, essa é a convenção, tá certo? Então você está correta. Agora, o que a gente está falando é o seguinte: é a aplicabilidade disso, que é na prática, né? Porque na prática pode dizer lá, todo mundo não pode contratar, mas na prática, às vezes, ele não faz isso, né? E aí o que movimenta a Ambev, por exemplo, não é a convenção legal. Às vezes o que movimenta é o cliente dela que vai, a linguagem contemporânea hoje, que vai cancelar a Ambev quanto bebida. Aí rapidamente ela percebe a responsabilidade social dela nesse lance. É legal, é mais ou menos isso. Isso na prática que você colocou, Ana, está correto. O que eu estava falando era na convenção da construção da norma, e o que você está falando corretamente é na aplicação dessa regra, né? Nesse sentido, a aplicação da regra tem que estar de acordo com a Constituição. Está correto. Só para dar um outro exemplo, eu volto a pergunta para vocês de novo, só para dar um outro exemplo. Às vezes, quando eu prefiro teorizar, porque quando eu vou exemplificar, eu corro o risco de falar coisas que atualmente a gente tem que tomar muito cuidado para falar, né? Mas não sei se vocês estão acompanhando essa discussão sobre uma empresa americana, que eu não sei o nome, que contratou uma outra empresa mundial para fazer a divulgação no Brasil de uma maquiagem específica para diversos tons de pele, mas tom de pele de, de pele preta, né? De tons desde pretos mais claros até pretos mais próximos da originalidade, né? Então, nesse sentido, a, a empresa, o ramo dela é para pessoas negras e ela colocou só modelo, mais de 50% das modelos eram brancas. E aí a comunidade preta caiu de pau, né, na empresa, e a empresa parece-me que suspendeu a publicidade, né? Então, nesse sentido, não é o direito enquanto regramento, porque os regramentos estão postos ali, mas é a cultura das relações sociais que precisa ser revista. E nesse sentido, a convenção social que não está no ordenamento jurídico, que é o que você está chamando, que eu estou chamando de subjetivo, mas é que ele acontece no cotidiano, você está correta, está correta. E eu queria trabalhar mais no plano legal, mas na prática das relações, elas também aparecem nesse sentido. Só para eu deixar mais claro o que eu estou falando, eu me senti mais feliz esclarecendo o que eu estou falando, para que vocês possam entender a distinção entre o princípio jurídico constitucional e o princípio jurídico convencionado, que é traduzido em CLT, que é traduzido em Código de Defesa do Consumidor, que é traduzido em Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essas convenções, elas é que vão dizer como é que a gente deve se portar. E aí, as convenções também são o resultado das regras, né, organizacionais, de certa forma. O que a gente está falando, o que a Ana falou, que eu acho com bastante propriedade, é o direito não, é a prática viva das organizações, né? E as práticas vivas das organizações, às vezes, passam por cima do regramento jurídico, tanto do regramento princípios,
quanto do regramento convencionado nas diferentes esferas do direito, que a gente vai chamar de Código Civil, que a gente vai chamar de CLT, que a gente vai chamar de Código de Direito Comercial, Código Tributário Nacional, Código de Trânsito, nesse sentido. Me fiz mais claro? Para mim tá claro, professor. Obrigado, Ana, pela sua fala. Isso anima a gente. Então, na realidade, quando eu estou trazendo essa questão em pauta, eu estou demonstrando para vocês o quanto o direito é fundamental na formação do administrador, né? O administrador que não consegue entender o universo do direito, essa dimensão do direito, ele também não consegue administrar dentro de princípios de uma certa ordem, de uma certa ordem de justiça, não, mas uma certa ordem de dignidade, né? Não para ele propriamente, mas para a pessoa, porque ele está lidando com gente. Lidando com gente. E ele também tem responsabilidades civis, né? Eu falei na aula passada, não com vocês, mas com a outra turma, porque as 3 primeiras aulas são muito próximas, né? E eu falei o seguinte, que o, o direito brasileiro, a construção do direito brasileiro, ele é personalíssimo. O direito brasileiro, a pessoa física, ela responde a todos os atos. A responsabilidade da pessoa física, ela é direta. E a responsabilidade da pessoa jurídica, ela não é... Ela é civilmente responsável, ela responde patrimonialmente, etc, etc. Mas eu estou dizendo que a responsabilidade da ação é do CPF, do gestor. Inclusive, em alguns casos, que eu já advoguei, em alguns casos, a gente pediu para a justiça para destituição da pessoa jurídica para poder responsabilizar a pessoa no âmbito civil e no âmbito criminal. Porque a pessoa jurídica, ela tem uma série de mecanismos legais de proteção do patrimônio, de uma série de questões, né? Uma das questões que vocês vão aprender, mas aí é na outra disciplina, que fala sobre Estado, tal, é a questão societária. Talvez, eu não sei, agora estou pensando se é nessa ou se é não sei qual que é, não lembro mais. Mas tem a questão societária. A constituição das sociedades, ela passa a ser fundamental. Entender como é que funciona uma sociedade, qual é o objeto, qual é a responsabilidade, as cotas. Então, uma pessoa jurídica, ela responde, mas ela tem limites. Agora, a pessoa física, ela responde pelos atos que ela toma na gerência, na gestão, na frente da gestão. Então, tem que ter muito cuidado. Mesmo que você represente a empresa e a empresa pague, depois ela pode pedir restituição se você cometeu ilícitos, etc, etc. Então, entender de direito, ter noção básica sobre os direitos passa a ser fundamental. E entender o contrato social dentro dessa estrutura moderna, de Estado moderno, também é fundamental. E essas mudanças que foram ocorrendo, etc. Portanto, se eu me fiz claro, eu queria saber de vocês aí o seguinte: se eu perguntasse na avaliação, numa dissertação que vai acontecer, né, na avaliação do bimestre, se eu perguntasse para vocês assim, explique a partir de textos, leituras e tal, a distinção entre o contrato social da perspectiva dos princípios constitucionais que fundamentam as relações e as convenções sociais no âmbito das organizações. Quando eu falo organização, não estou pensando na empresa propriamente, mas na sociedade, né? E aí tem vários elementos que
tem vários elementos que perpassam aqui. Que elementos que perpassam? A cultura, a formação do pensamento social dominante, a visão hegemônica que determinados grupos sociais têm de um determinado fenômeno. Isso tudo, esse bolo de tensão, essa realidade social, ela está em todas as relações, né? Casamento, empresa, clube de futebol, vira e mexe a gente vê essas questões aparecerem aí, né? Bom, vou avançar um pouco. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum tipo de pergunta? Se quiser fazer agora é a hora, para eu poder dar uma viradinha. Bom, se... tá beleza. Aí é o seguinte, se o contrato social é o que regula as relações na sociedade moderna, e esse contrato social ele é crivado de princípios constitucionais, a Carta Política Constitucional, eu não estou falando de política de partido. As disputas para instituir que é criminalmente punível, o que não é punível, o que é flexibilizado no mundo do trabalho, o que não é flexibilizado, o que é tributado, o que não é tributado. Essas disputas, elas se dão no espaço político. Aí é político partidário, político ideológico, a política está ali. Mas do ponto de vista de princípio constitucional, essa disputa ela não é política ideológica partidária. Ela é baseada na concepção da condição humana e é dentro de um contexto que não está nem na lógica do Brasil, mas está na lógica que o mundo contemporâneo, moderno, estabeleceu como fundamento. As mudanças, elas não nesse modelo de sociedade, nesta cultura ocidental, as mudanças elas não vêm não são endógenas, elas são de ordem mundial para dentro, né? A questão dos estados, do fim das fronteiras, a dimensão da soberania, e você tem uma disputa aí que ultrapassa a ideia do Estado. Você tem também exemplos de valorização dessa dimensão soberana. Então, os princípios eles estão dentro de um contexto social maior. Mas esses princípios é que vão fundamentar o direito em movimento, o direito vivo, que é o direito em mudança. Teve uma vez um desembargador falecido que eu perguntei para ele, eu já tinha uma postura crítica e tal, e perguntei para ele assim, professor, o direito ele é muito conservador, ele é muito devagar. Nós estamos 40 anos na frente do direito. Aí ele me disse, meu filho, você é jovem, na época eu era jovem, você é jovem, o direito tem que ser mais conservador, porque são as mudanças da sociedade, pouco a pouco, o direito assimila, porque o direito tem que manter uma certa ordem. E nesse sentido, o direito tem uma função social. Bem durkheimiana, quem estudou sociologia clássica que sabe, bem durkheimianamente falando, né? A teoria do Durkheim está aqui, que é o seguinte: o direito tem uma função social, tem uma função pragmática, tem uma função. E a função do direito, ela é uma função de ordem, de ordenamento, e ordenamento institucional. E nesse sentido, ele tem dois grandes eixos de ordem social. O direito público e o direito privado. Vou me ater um pouco mais a isso, porque isso é importante. Mas antes de me ater um pouco a isso, eu queria só saber de vocês, se vocês estão acompanhando essa polêmica que eu acabei de mencionar da, da maquiagem, lá da empresa de maquiagem. Você pode, só manda um chatzinho dizendo sim ou não. Vocês estão acompanhando essa discussão
das maquiadoras lá. Muito bem. Enfim. Caramba, então eu que estou antenado, né? Eu estou achando que eu estou isolado aqui em casa, eu estou antenado com o mundo. É isso. Beleza. Aí, nesse sentido, gente, é, nesse sentido do exemplo que eu falei das maquiagens e tal, tá, é muito mais nem o direito vivo, porque o direito já está consolidado, mas é efetivar aquilo que está no direito, né? Efetivar aquilo que está constituído na carta política e que já está convencionado nas esferas do trabalho, do tributo, do direito contratual, né? Essas questões estão sendo postas. Beleza, é isso mesmo. É isso aí. Aí, nesse contexto de ordem, então, como eu estou falando de ordem e de função pragmática do direito, você tem a ordem pública e a ordem privada. Quando é que você tem esse estabelecimento de ordem pública? A ordem pública, quando o fato jurídico, é porque vocês discutiram na sociologia o que é fato, né? Todo mundo sabe o que é fato. Então, bom, vou falando aqui. O que é fato? Sociologicamente falando, o fato é um acontecimento sociológico que é investigável, que está fora da ordem, né? Que não está dentro de um patamar estabelecido. Isso é um fato social. O fato jurídico, desculpa gritar aqui, o fato jurídico, ele é um fato no campo delimitado, estabelecido das regras jurídicas convencionadas. Quer seja na carta política, que ela é só orientadora, quer seja nas esferas do conhecimento disciplinar ou nas esferas dos conhecimentos especializados do que nós vamos chamar de direito, né? Direito do trabalho, direito civil, direito de propriedade real, direito de propriedade intelectual, direito do consumidor, direito da criança, direito previdenciário, direito penal. Então, nesse sentido, você tem um campo enorme, direito tributário, você tem um campo enorme de preocupações desta ordem social. Então, nesse sentido, o direito público ele tem uma preocupação com as questões da esfera pública. Direito público, para vocês entenderem, é o direito que se preocupa com o interesse coletivo. Direito que se preocupa com o direito com o interesse coletivo. O que é o interesse coletivo? Que não é o interesse individual, é aquilo que ultrapassa a minha liberdade de contratuar, de contratar, de estabelecer o contrato social com outro sujeito livre. Quem pode dar um exemplo aí de direito público? Então, quando vocês vão pensando o exemplo, eu vou dizer o seguinte. E depois, do outro lado, você tem o direito privado. O que é o direito privado? O direito privado é a capacidade do sujeito livre contratar o sujeito livre do modo que ele quiser. E no direito tem um tem um instituto que eles falam em latim que chama-se pacta sunt servanda, né? É o pactuado entre as partes. Ou tem também essa dimensão do direito erga omnes, né? Que é o direito a partir dos homens, supra, etc. Nesse sentido, o direito privado ele está preocupado com as relações privadas, não é de interesse público. Por exemplo, uma empresa quando contrata.
Vou dar até uma empresa quando contrata uma outra empresa para fazer um serviço dentro da empresa. É de interesse particular. Eu quando contrato uma empreiteira para fazer um serviço para mim, o Estado não tem nenhum interesse de se preocupar com isso. Quando o contrato que eu faço, que os sujeitos livres fazem com o sujeito livre, e ele dá problema, o Estado tem uma instituição, tem uma sede para as pessoas discutirem as questões privadas ali, no âmbito do direito civil. Tem um código de processo, tem um código de regras civis que vão regular essa vontade das partes. Agora, nem todo acordo, nem todo contrato civil é exclusivamente de interesse civil. Ele passa a ter interesse público. Ele é civil, mas ele é de interesse público. Por exemplo, as questões de família, o contrato de casamento é de interesse público. O Estado tem a tutoria de alguns casos em que você faz. A família é um bem público tutelado. Então, além do direito privado e o direito público, tem os direitos especiais. Vocês têm os direitos que são chamados. Tem outra nomenclatura que eles dão, mas agora eu esqueci. Mas são direitos especiais. São direitos tuteláveis pelo Estado. Por exemplo, o direito do trabalho. O direito do trabalho é um direito tutelável pelo Estado. E o Estado cria todas as condições para que essa relação seja tutelada. Porque é uma relação que pressupõe alguém mais forte e alguém mais fraco. Que é uma outra discussão. Com a flexibilização do trabalho, você tem outras transformações aí. Você tem, por exemplo, a questão previdenciária, é um direito especial. Você tem o direito tributário, é um direito especial. Você também tem o inverso. Você tem alguns direitos públicos que não são de interesses do Estado. Por exemplo, os chamados atos lesivos ou crimes de pequena responsabilidade, que são crimes de lesão de natureza leve, por exemplo, que a representação para o começo da persecução penal ou o começo do processo criminal, a parte é que tem que se manifestar, né? Por exemplo, esse exemplo não vou dar não, porque não faz sentido. Mas essa dimensão de público e privado, ele passa a ser fundamental. E a gente que está no campo da administração, essa distinção entre direito público e direito privado, ele passa a ser fundamental. O domínio dos contratos, entender o que é contrato social, entender o que é pessoa jurídica, pessoa física, entender a, a, um, a, os direitos a partir da lógica empresarial, ele passa a ser fundamental. O limite das nossas responsabilidades na ação. Hoje mesmo, eu estava falando com uma administradora durante 10, 12 anos numa instituição de saúde, e ela foi contando alguns casos, né, trabalhistas por desconhecimento, né, alguns princípios trabalhistas, e foi colocando as responsabilidades, né, do gestor de RH na tomada de decisão. E aí eu falei, putz, isso acontece todo dia. Estava me dando exemplo de uma funcionária de RH, responsável pela RH, uma administradora, ela mandou uma funcionária embora, porque a funcionária cometeu um erro, uma falta. E ao cometer a falta, ela já mandou.
a funcionária embora. Aí a funcionária foi mandada embora e entrou na justiça. E na justiça ela ganhou. E ganhou uma grana da empresa. Por que que ela cometeu uma falta e esta falta ela tem um conjunto de regras da CLT que precisa ser cumprida. Tem que ter advertência, tem que ter uma advertência escrita, uma advertência oral, tem que ter provas, tem que abrir um processo administrativo um processo administrativo para poder apurar as denúncias, e aí depois é que o processo se estabelece. E a não ser que seja uma falta grave e que a pessoa não possa, já está comprovado, etc, 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 etc. Então, nesse sentido, a responsabilidade é da empresa, mas é do gestor também, né? E aí cabe à empresa até restituir, restituições e outras coisas mais que não estão por aí. Então, nesse sentido de público e privado, é, as relações, tanto por a questão do direito previdenciário é uma preocupação pública, o direito do trabalho é público, os direitos difusos são públicos. O que é direito difuso? O que são direitos difusos, né? Direitos difusos é quando você tem essa dimensão social, essa preocupação social com as questões do mundo jurídico, a função social da propriedade, a questão de regras para pensar a distribuição econômica mais equânime, enfim, né? E o direito, de uma certa forma, ele está em mudança. A sociedade está em mudança. O mundo do trabalho está em mudança. E o administrador tem uma batata quente na mão. Eu acho que o administrador vai viver o pior momento. Vai viver o pior momento é complicado, mas ele vai viver um momento muito difícil. Está vivendo, né, nos últimos 10, 15 anos, que é essa transição de um modelo de sociedade mais rígida para um modelo mais flexível. E aí a minha demanda, ou a minha preocupação, do ponto de vista da formação, é que o profissional da administração ele tenha clareza da onde ele está nesse jogo, né? Como é que ele atua profissionalmente nessas novas regras e, ao mesmo tempo, ele atua dentro de princípios que estão consolidados no ordenamento jurídico, né? E isso eu acho que é fantástico do ponto de vista de construir uma formação que dialogue com essa nova tendência do mundo aí. Essas palavrinhas mágicas que estão agora, responsabilidade social da empresa, selo verde, preocupação social, e por aí vai, né? Trabalhar com a questão da diferença, da portabilidade, é um mundo que cada vez vai se complexificar, com a tecnologia que de alguma forma vai mudando o perfil do trabalho, e assim por diante, né? Não é só pensar num campo de autoempreendimento, empresário de mim mesmo, né? Mas é pensar um mundo além dessas dimensões do mercado, outras questões que passam na lógica da administração. Só para avançar um pouco mais, o estado racional, a ordem jurídica a partir do contrato, ele faz um rompimento com o estado de natureza, com o estado em estado de natureza. E o estado racional, então, ele é uma oposição dentro dessas lógicas de ordem social, público e privado e dos interesses da preocupação do Estado, ele faz um rompimento com esse estado da natureza. O que é esse estado da natureza, né? Esse estado da natureza é o estado antes da racionalidade que a gente chamava de estado da barbárie, o estado da violência, o estado da força, o estado da conquista, né? Volto de novo a dar o exemplo do Game of Thrones, que
É uma série muito interessante, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a barbárie, ela está posta, né? Ah, e isso não significa que todo mundo é bárbaro. Não, você tinha monarcas déspotas, mas você também tinha monarcas justo. Tinha monarca justo. Tem até um filme muito interessante do ponto de vista do Estado medieval, do Estado absolutista, que é O Homem da Máscara de Ferro. São filmes antigos, mas são filmes muito interessantes. O Nome da Rosa, escrito pelo Humberto Eco. Você tem agora, recente, eu sou incapaz de dizer, mas eu tenho algumas séries, né, que trabalham essa dimensão mais contemporânea, enfim, né? Não me preparei para fazer esse discurso, porque eu estava mais centrado no direito. Mas o estado de natureza não está vinculado à racionalidade do Estado em estabelecer o que a gente contrata, o que a gente não contrata, o que pode, o que não pode. Não está no domínio de que a gente tem liberdade, igualdade, fraternidade, pode ter propriedade privada, propriedade social, liberdade de consumir, liberdade de comprar, de sair do emprego, de voltar. Essa dimensão, ela não está dada. O estado de natureza, ela está bem na. As respostas são de uma estrutura ou pautada na igreja, ou pautada na monarquia, ou pautada nas regras da natureza. As respostas estão no campo da natureza. As respostas, elas não são racionais. Nem todo mundo poderia, por exemplo, ser atleta. Os Jogos Olímpicos fora da era moderna eram jogos pautados pela vontade do rei. O cara tinha que ser forte, mas com o símbolo, com o selo da natureza. Né? A natureza que respondia. Nem todo mundo estudava, né? Nem tu podia estudar. Enfim, não tinha escola no sentido que a gente concebe atualmente, essa coisa racional. O Estado racional, então, ele vem para colocar uma ordem jurídica nesse sentido. Ele estabelece uma ordenação. O que pode, o que não pode, quais são os nossos limites, para onde a gente vai. Mesmo que a gente faça coisas que a gente não sabe do ponto de vista jurídico, mas sempre tem essa racionalidade que coloca a gente em questionamento sobre a ordem, né? Então, o racional, o estado racional, o sistema jurídico, a ordem jurídica, dentro dessa perspectiva do contrato social, com seus princípios fundamentais e com as convenções que a gente estabelece, ele coloca a ideia de civilização. O Estado moderno, ele é civilizador. Se alguém pode falar, mas professor, o que nós estamos vivendo não é civilidade. E aí eu estou concordando também. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a proposta da modernidade é civilizatória. Né? Nesse sentido, o que ele está chamando de civilização? Civilização é a capacidade do indivíduo estabelecer suas convenções. Estabelecer as convenções. Romper com as questões do Estado medieval, do Estado absolutista, superar, estabelecer igualdades entre homens, mulheres, estabelecer o fim da condição de escravidão ou de preconceito racial, estabelecer o fim, o respeito à característica cultural dos povos indígenas, resolver a questão da terra, da distribuição da terra. Essa é a ideia do Estado racional. Estabelecer a propriedade privada como referência, mas, ao mesmo tempo, estabelecer outras propriedades que têm uma característica social, permitir a capacidade do indivíduo viver em sociedade de forma pacífica, tranquila, sem violência. Então, nesse sentido, o Estado racional, a organização racional, ela estabelece um campo de possibilidades da gente contratuar.
O que é uma empresa agora? Empresa, capital de trabalho, que compra força de trabalho. É um contrato. É um contrato que alguém vai comprar sua força, vai vender e vai produzir bens para as pessoas comprarem. É um contrato. E essa ideia bem idealizável ou bem mítica, bem utópica, é que a sociedade caminha para as relações justas, que todo mundo seja igual, que todo mundo coma com qualidade, que todo mundo tenha dinheiro, que todo mundo tenha acesso, tenha transportes público de qualidade, que tenha uma série de questões dentro dessa ordem jurídica estabelecida, dentro desta ordem constitucional estabelecida. E nesse sentido, se o ordenamento jurídico, se o sistema jurídico ele estabelece direitos, ele é direitos a partir de convenções. A dinâmica da sociedade é que vão travando, vão estabelecendo as convenções, né? Por exemplo, só a título de exemplo, o direito público, a ordem pública, ela tem uma série de critérios, né? A questão de privação de identidade, de respeito da dignidade humana, tem uma série de princípios que organizam, né? O caso recente da menininha de 10 anos que foi estuprada, a questão do aborto, etc, etc, que foi uma polêmica, que a polêmica foi no campo do comportamento moral, tá mais no campo da moral, e eu não quero entrar nessa celeuma, só estou querendo dizer onde que o direito está. E se a gente pensa num direito civilizatório e com um conjunto de regras que estão ali postas na esfera pública, em hipótese alguma, o que aconteceu com essa menina de 10 anos poderia acontecer. Por que que não poderia? Porque o direito garante uma série de prerrogativas que não foram atendidas, né? Que transformou uma coisa que deveria ter um maior sigilo possível, transformou isso numa coisa pública. Nesse momento, as relações elas foram fora do âmbito dessas convenções jurídicas que estão estabelecidas, pelo menos nos últimos, por enquanto, né? Por enquanto elas são estabelecidas. As convenções que a gente, como o direito é dinâmico, essas convenções podem mudar, mas hoje essa postura tinha que ser de uma outra forma. Então, se o direito é civilizatório, ele é resultado das nossas convenções. Ele é resultante, o direito público, o direito privado, o direito civil, o direito empresarial, o direito tributário, o direito criminal, ele é resultado das nossas convenções, das nossas disputas e dizer qual o melhor para nós, né? Às vezes, o desejo da maioria, a vontade da maioria não é a vontade minha ou a vontade do indivíduo. Então, no direito, a vontade do indivíduo, ela não sobrepõe sobre a vontade da sociedade. Então, o ordenamento jurídico, é claro que você pode quebrar essa regra, só que daí você tem as consequências. E você pode também quebrar no sentido de fazer movimentos de mudança, de pressão, né? Esse é o papel do direito, da democracia. Pressão para mudar as convenções, é nesse sentido. E aí, o Estado racional também, ele tem, além da civilização, além das convenções, ele tem um outro fundamento, que é o bom convívio. A ordem jurídica, ela se estabelece para fortalecer, para institucionar o bom convívio. O que é o bom convívio? É a capacidade do indivíduo ser tolerante, respeitar o outro, não pegar uma arma do nada e dar um tiro na cabeça do outro, não falar assim, eu não gosto de você, portanto, vou te mandar embora, enfim, né? É, o bom convívio é a capacidade do indivíduo respeitar o outro pelo que o outro é, pela pessoa que o outro é. E é nesse sentido que o Estado racional se estabelece. Por isso que tem educação, por isso que tem escola, tem família, uma série de questões. E nesse sentido, além de civilizatório, de convenções e de bom convívio,
O Estado racional, ele cria um conjunto de instrumentos de legalidade, de legalização das questões, um conjunto de instrumentos. Então, você tem a promotoria pública, você tem o sistema judiciário, você tem os advogados, a advocacia privada, advocacia pública, você tem a Procuradoria do Estado, você tem um sistema prisional, você tem eh, polícia judiciária, você tem o legislativo, legislador que faz as leis, você tem um sistema de execução das regras, um campo de pessoas, de técnicos, de administradores públicos que fazem com que a lei seja aplicada ou que você atue a questão pública dentro do limite da lei. Você tem uma estrutura militar de fazer valer os desejos ou a ordem. Você tem uma estrutura tributária, você tem uma estrutura trabalhista, você tem uma estrutura, enfim, o direito ele é uma ordem, um organizador. Né? Qual é o papel do Estado? É o organizador das relações sociais. E o direito é um instrumento que faz esta organização. Modernamente, o Estado contemporâneo, o Estado atual, ele é um Estado regulador. Ele fica mínimo, ele sai de cena e passa a ganhar uma dimensão reguladora. Mas mesmo na condição de reguladora, ele tem que ter um conjunto de instrumentos. Hoje você tem uma série de técnicas, né? Vocês talvez vão ver no direito civil, questão da mediação, formas de mediação, a questão da arbitragem, que o, as próprias empresas hoje têm resolvido seus dilemas através desses novos institutos privados, né? Que é a mediação, que é a arbitragem, etc. Mas, enfim, é isso. Então, eu falei os elementos do Estado racional, né? Que é civilização, convenção, bom convívio, instrumentos de legalidade, né? Instituições de legalidade, de fazer manter a ordem. Portanto, a pergunta que eu faria para mim, para poder encaminhar para vocês, é o seguinte: o que é direito, então? Qual é a natureza do direito? Qual é a base do direito? Então, dentro do Estado racional, o direito, enquanto ordem social, enquanto instituição que congrega um conjunto de agentes, um conjunto de instituições, um conjunto de códigos e regras, o direito nada mais é do que a expressão da história, da gênese da sociedade. O direito é a confirmação racional do direito natural, do jus natural, né? Do direito natural. O direito, por exemplo, de nascer, que desde nascer você tem com ele, o direito que está na ordem da natureza. Você tem o direito civil, que é o direito que aparece pós-revoluções, né? Que é o direito de igualdade, liberdade e fraternidade. Depois você tem os direitos sociais, primeira onda, segunda onda, terceira onda, agora está a quinta onda, que é o direito de várias frentes aí, direito as chamadas micro-revoluções, né? Que é o direito que se preocupa, que tem a preocupação de proteger essas micro-revoluções que estão aí. Né? Na realidade, o direito social ele aparece para regular as tensões que estão dadas no campo social. Se é do direito público, são os problemas, a resolução dos conflitos. Esse é o papel do direito, é resolver conflitos. Conflitos que estão na base contratual que os sujeitos estabelecem, na ordem pública e na ordem privada. Esse é o papel do direito. E entender, ninguém precisa dominar o direito, nem ser jurista para administrar. O administrador não precisa ser jurista, mas o administrador tem que, de alguma forma, se preocupar nas ações que ele vai ter com o universo jurídico que está posto.
Quais são as prerrogativas, então, do direito? Quais são as prerrogativas do direito? As prerrogativas do direito, elas se estabelecem em alguns campos. Eu vou ditar só 3. A primeira prerrogativa do direito, a paz social. Se o direito é racional, ele é civilizador, ele é o bom convívio, ele tem convenções, ele é um instrumento de legalidade, ele tem tudo isso para gerar a paz social. O direito é um apaziguador das tensões. O direito ele tem esse papel. Quanto mais democrático, quanto mais instável as relações jurídicas, menos problemas, mais justiça social, mais equilíbrio nas relações sociais você tem. O direito tem também uma prerrogativa, além da paz social, tem a prerrogativa de garantir direitos. O direito a instituição direito tem a prerrogativa garantista. Ela garante aquilo que está escrito na Constituição e aquilo que está escrito nas regras jurídicas, sem interpretações de subterfúgios, sem interpretações complexas, né, que a gente está vivendo hoje no mundo. Não é uma questão brasileira, mas é uma questão mundial que a gente está abrindo mão das garantias e tendo outras perspectivas de direito pautado num conjunto de pressões, né, que a sociedade mundial está vivendo. E a última questão que eu colocaria como prerrogativa do direito é o que nós vamos chamar de condição humana. Condição humana. A condição humana. O que é essa tal de condição humana? A condição humana é o homem em sociedade vivendo dentro da normalidade, se a sociedade ela é capitalista, se ela é liberal, todo mundo, de alguma forma, tem que ter renda, ou rendimento, ou trabalho, para poder fazer frente às demandas do econômico. Se a sociedade é plural, as condições humanas têm que estar postas dentro dessa pluralidade, o respeito ao outro, etc, etc. A condição humana aí, então, é o extrato mais próximo da dignidade humana que as convenções sociais estabelecem, ou estabeleceram, que o conjunto de normativas se estabeleceram. E aí tem uma demanda que eu acho que é uma demanda de condição humana mesmo, né? Que é assim, uma coisa é o conjunto de princípios que estão estabelecidos. Então, você tem lá um conjunto de princípios. Todo mundo é igual todos nós somos iguais perante a lei. Liberdade, todo mundo tem direito à liberdade, todo mundo tem direito à fraternidade, etc, etc. Então, você tem lá os princípios. Mas a questão da condição humana é o seguinte: qual é o limite desta igualdade? Qual é o limite dessa liberdade? Qual é o limite dessa fraternidade dentro da racionalidade do contrato social? Qual é o limite? O limite é quando a sua ação, de alguma forma, em todos os níveis, a sua ação não gera no outro uma subordinação, uma opressão, constrangimentos, prejuízos, etc. E quando essas questões elas se desestabilizam, aí a ordem jurídica entra para garantir o convívio. Né? Por exemplo, se a relação é de trabalho, todo mundo tem que ter trabalho digno. Se a relação é de educação, todo mundo tem que estudar numa escola digna. É nesse sentido que o direito tem suas prerrogativas. É claro que eu ia falar isso e acabei pulando, que é claro que entre o imaginado, o idealizado e o realizado e o realizável, você tem uma distância. Você tem uma distância. Aí é que entra as convenções, a dinâmica da sociedade vai criando outras convenções. Né? Qual é a ideia aí? É você aproximar o idealizado, o imaginado, do realizável. Daí a noção que a gente tem de direito, de justiça, a noção que a gente tem de bom convívio, que é a capacidade do que a gente imagina como princípio seja efetivamente realizado.
e não uma expectativa, porque o direito, de alguma forma, o idealizado nem sempre é o mesmo que efetivado, né? Essa é a questão. E aí eu vou caminhando para o fim e vou fazer algumas perguntas aqui, que dizer o seguinte: dentro dessas prerrogativas do direito, só faz sentido se o Estado, se esse ordenamento só faz, se constituir num instrumento racional, racional, independente e equilibrado entre si, entre os poderes, né? São três poderes aí, o tripartite de que é a visão do Franco Montoro, né? Que é o poder legislativo dentro de um sistema organizado, né? Que você tem representantes ou você tem capacidades capilares de dizer o que a sociedade quer, então as convenções, as disputas se estabelecem, as convenções também se estabelecem, e o legislador cria a regra. É o legislador que cria a regra. Então você tem um sistema legislativo, aí você tem uma estrutura política em que o governo, o poder se renova de 4 em 4 anos através de eleição, etc, etc, etc. E aí esse executivo vai executar e ele não executa o que ele quer, né? O executivo executa aquilo que as convenções elas estão estabelecidas, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, eles não são a lei. O agente público, ele não é a lei. O agente público é o representante. Isso que é democracia. Ele é o representante do desejo da sociedade. Ele é o representante e o aplicador da regra que está estabelecida. E na medida que as convenções, que a sociedade se atrita, essas relações, essas regras vão mudando. E ele, de alguma forma, essa estrutura legislativa, executiva e judiciária, ela age dentro dos parâmetros da lei, dentro daquilo que a gente convenciona. É claro que o que a gente fala está num campo também da utopia, porque na prática essas coisas são também reorganizadas, reelaboradas, repensadas, reinterpretadas, etc. Mas, em síntese, as a postura do direito enquanto garantidor, ele tem essa perspectiva de independência dos poderes, mas, ao mesmo tempo, a atuação dentro do campo legal. E, em termos de organização e competência, que é o papel do direito público, do direito privado, o que é público, o que é privado, o que é competência do Estado, o que é competência do município, o que é de competência da federação, o que é direito especial, o que não é. Nesse sentido, a competência do direito, essa divisão do direito classificado enquanto competência, você tem, para saber quem é competente para determinados assuntos, o que é direito civil, o que é direito penal, o que é direito tributário, o que é previdenciário, o que é direito comercial, que o Estado interfere, que não interfere, isso tem a ver com a matéria. Com a matéria. O que é a matéria? Matéria é o objeto. O objeto. Por exemplo, quando a Ana Carolina falou da questão da Ambev, é uma discussão que ela é trabalhista, ela é uma discussão no campo trabalhista, mas ela também perpassa por outras questões, né? Isso também se dá pela pessoa, conforme a pessoa física, a pessoa jurídica e a pessoa pública que está em disputa do ordenamento, que está em disputa a competência do poder estabelecido também pela pessoa, né? O presidente o presidente ele só é julgado na esfera federal e na esfera no mais alto extrato, no mais alto extrato do sistema judiciário, né? O, 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 o rapaz da esquina
quando ele comete um crime de furto, ele é julgado pela Justiça do Estado. Mas se ele comete tráfico, por exemplo, de entorpecente, aí o interesse, conforme as questões, é federal. Então, a pessoa, a matéria, ela define a competência. A outra coisa que define a competência também é o que eles chamam de jurisdição. O que é jurisdição? Jurisdição é o limite territorial onde aquela comarca ou aquele juízo tem sobre os acontecimentos naquele território. Isso aqui é jurisdição. E depois tem a questão da matéria, né, do objeto, também tem do interesse. Tem coisas que têm matéria que são públicas, etc., mas o interesse tem características privadas, como eu disse o exemplo do crime de lesão corporal. O marido foi lá, na pandemia, né, ficou bravo, deu um beliscão na mulher, a mulher vai para a delegacia e tal. Esse crime, que não deveria acontecer nunca, esse crime que não deveria acontecer nunca, ele é de interesse privado. E aí a mulher tem 6 meses para representar. E assim por diante. Então, o que define a competência não é necessariamente o fato jurídico, mas necessariamente as condições que o objeto, que o acontecimento, que o fato estabelece. Nesse sentido, que eu acabei de falar para vocês, é que a discussão de organização está posta, né? Então, a gente vai pensar a organização pública e privada, num primeiro momento, a partir da concepção do Estado. O direito, as organizações, do jeito que a gente conhece, os modos que a gente conhece, ela está calçada nessa estrutura jurídica a partir do surgimento do Estado moderno. Ele vai mudando, né? O Estado moderno muda depois do pós-guerra, e ele muda agora depois do modo de produção ser revisitado, da questão do just in time, da flexibilização do trabalho, da influência das revoluções tecnológicas e informacional. Então, nós estamos num processo de mudança. E vocês, administradores, estão sendo chamados para enfrentar, no tempo de vocês, né, essas novas demandas, essas novas urgências que a ordem social tem colocado aí para a gente, né? Esses enfrentamentos. E eu desejo para vocês, a partir dessa aula, boa sorte, mas é importante, fundamental a gente ter, o administrador ter noções mínimas de direito. Necessariamente não é para ficar lendo códigos, etc., porque até as empresas vão ter suas assessorias jurídicas, mas até para pensar como é que vai lidar, como é que vai se lidar com essas novas questões, né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Eu queria pontuar algumas coisas que, a partir das próximas aulas, eu devo trazer mais organizadinho o PowerPoint, para a gente trabalhar com PowerPoint. Eu estou ainda lidando com essas ferramentas, né? Já daqui a pouco eu já viro craque. Vou gravar essas aulas, né? Essas aulas. Essa agora, por exemplo, eu já vou terminar a gravação agora, então eu agradeço a vocês, mas eu vou continuar falando para explicar algumas coisas, tá bom?